Fala galera, beleza? Tudo bem? Nessa nossa aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse componente aqui, que são compostos por duas peças. O intuito dessa aula é ensinar vocês como fazer peças por revolução e eu vou dar um pouco de detalhamento sobre a questão de encaixe de peças, que essa peça na tampa superior aqui, ela encaixa na peça de baixo. Aqui nós temos as dimensões da nossa peça, dá uma aproximação para observarmos melhor as medidas. Veja que as duas estão cotadas. Eu tenho aqui uma vista em corte dessa peça aqui e uma vista em corte dessa peça aqui. Seria como se eu tivesse cerrado essa peça ao meio. E aí, olhando de lado, estaria observando essa característica dela aqui. Então, nós vamos lá no nosso software, vamos abrir o software, né, e vamos criar uma nova peça. E aqui no OnShape, galera, a gente seleciona o plano frontal, clique em Sketch para criar um novo sketch. E aí, botamos na vista normal o plano. Inicialmente, vamos criar uma linha de construção. Essa vai ser nossa linha de referência para fazer a revolução do nosso perfil para gerar a tampa superior. Selecionando a opção linha, vamos vir aqui com o mouse, ó, coincidindo, ainda não cliquei em nada, vou clicar aqui pela primeira vez. Movendo na horizontal, dou outro clique, movo na vertical e dou um clique aqui, ó, coincidente com a horizontal do 00. E aí aperto ESC. Lembrando sempre, minhas unidades, como já foi falado em vídeos anteriores, conferir se está em milímetro. Se estiver em milímetro, ok. Se estiver em polegada, vocês mudam para milímetro. Feito isso, ele finalizou meu sketch, mas para abrir novamente é só clicar com direito e editar. Ele torna o sketch ativo novamente. Em dimensões, eu vou vir aqui na opção dimensão e vou botar aqui o valor de 20. Por que eu estou botando o valor de 20? Porque a nossa peça ela é simétrica e eu estou desenhando apenas a metade dela. No caso, eu estou desenhando essa peça aqui nesse momento. Então, de uma extremidade à outra, ela tem 40 milímetros. Como eu estou desenhando apenas a metade dela, da linha de centro, a linha imaginária que tivesse aqui no centro dela, para a outra extremidade tem 20. E ela tem uma altura de 40. Então vamos introduzir essa altura de 40 aqui. Ela tem uma espessura, pessoal, se vocês observarem aqui, ela tem uma espessura de 3 milímetros. Eu tenho 34, essa distância interna, e tenho 40 a distância externa. Se eu fizer 40 menos 34, vai me dar 6. Porém, esse 6 é essa distância, mais essa outra distância. Então, pego esse 6 e divido por 2 e tenho o valor da espessura, que é de 3 milímetros. Para fazer isso aqui, nós vamos simplesmente selecionar as duas linhas e clicar na opção Offset. Ao clicar em Offset, vai me mostrar essa seta. Se essa seta estiver indicando para cima, você puxa ela para baixo. Você vai colocar ela na parte interna. E aí você aperta Enter. Apertando Enter, vai aparecer esse text box pedindo um valor. Vocês colocam o valor de 3 e confirmam. Com isso, a gente cria a espessura da nossa tampa. Vejam que ela tem um rasgo aqui, ó, ela tem um furo no centro dela. E já vou explicar o porquê desse furo. Então, se ela tem um furo, eu tenho que exatamente deixar esse vazio aqui. Como eu só estou desenhando a metade da peça, e esse furo tem um diâmetro de 20, então eu vou colocar aqui um valor de 10. E como é que eu vou fazer isso? Vou selecionar a linha, vou aproximar e vou criar uma linha aqui na vertical. Vou apertar ESC e aí vou vir em dimensão. Vou clicar na minha linha de referência do eixo. Vou clicar na nova linha que eu criei. Vou mover o mouse, clicar aqui em cima, introduzir o valor de 10 e confirmar. Agora eu preciso sumir com essas linhas aqui para poder deixar esse espaço vazio que é correspondente ao furo da nossa peça. Então, vou selecionar a tesoura, que é o trim, e vou cortar. Selecionar a tesoura e vou cortar essa ponta e essa outra ponta. Desmarcando com ESC a função, o nosso perfil está quase pronto. Vejam que ele tem um detalhe do pé, que é exatamente a parte de encaixe
com a segunda peça, que essa peça vai vir encaixar em cima dessa outra. Ele tem uma altura de 5 milímetros e essa espessura dele é de 1.3. Como é que eu sei isso? O 40, que é o total, menos 37,4. Se eu subtrair 40 de 37,4, a distância que eu vou obter corresponde a essa distância mais essa distância. E esse valor dividido por 2 me dá exatamente essa distância aqui, que é 1.3. Vocês podem fazer aí na calculadora se acharem melhor e vão perceber que essa espessurazinha aqui ela tem um valor de 1.3. Então, vou selecionar linha novamente, vou aproximar aqui, vou dar um clique nesse ponto, vou mover um pouquinho aqui só e vou clicar. Vou subir na vertical, dar outro clique e fechar aqui na outra linha clicando novamente. E aí eu aperto ESC. Vou em dimensão, vou cotar essa altura, introduzindo o valor de 5 milímetros, e vou cotar essa espessura, introduzindo o valor de 1.3. Agora eu vou vir novamente na tesoura e vou aparar essa face aqui que ficou, essa aresta que ficou sobrando. Dou um ESC para desativar e percebam que agora eu tenho exatamente o perfil que eu quero. Se eu pegasse essa peça e aplicasse um corte nela aqui, pegando só a metade dela, o perfil que a gente desenhou é exatamente esse perfil aqui, ó. E agora eu vou explicar o conceito da nova ferramenta. Eu finalizo o sketch. Esse meu primeiro sketch é exatamente a peça que eu quero desenhar. E como é que consiste essa nova ferramenta? Essa nova ferramenta que eu estou apresentando a vocês, ela se encontra aqui, ó, Revolução, ou Revolve. Ao clicar nela, ele vai me pedir para selecionar uma face ou um perfil de referência, uma região, um contorno de um sketch que foi desenhado. E eu seleciono esse contorno, que é o contorno que eu quero transformar em 3D. Porém, ele pede que eu também descreva aqui, ó, um eixo de referência. Então, esse eixo de referência vai ser exatamente essa linha de construção que eu fiz, que ela divide essa peça ao meio. E aí, ao selecionar ela, percebam que o sistema do software ele já me cria aqui, ó, a visualização da minha peça, que corresponde exatamente a essa tampa superior. Analisando um pouco a caixa da ferramenta Revolução. Vejam que a opção Full está marcada. O que isso significa? Quando essa opção está ativada, significa que ele vai pegar aquele perfil que eu desenhei e vai rotacionar até 360 graus em relação à minha linha de referência, ao meu eixo de revolução. E aí ele faz o sólido gerando 360. Se por algum motivo eu tivesse selecionado apenas One Direction ou uma direção, ele rotacionaria aquele perfil apenas em um sentido, com o valor da angulação que eu colocasse aqui. Se eu colocasse, por exemplo, 45 graus e clicasse fora, ele rotacionaria aquele perfil 45 graus. E aí eu poderia alternar entre sentido horário ou anti-horário, apenas clicando nessa setinha aqui, selecionando a direção oposta. Ao clicar nela, ele inverteria essa rotação. Eu também posso fazer de forma simétrica. Ao selecionar a simetria, o ângulo que eu colocar nessa caixa, ele vai dividir por 2 e rotacionar metade desse ângulo no sentido horário e metade no sentido anti-horário. E eu ainda tenho a opção de colocar duas direções, porém sem ser simétrico, especificando ângulos diferentes para cada direção. No nosso caso, como a peça é completa, eu escolho Full, indicando que ele vai rotacionar 360 graus para gerar o nosso sólido. Com os dados colocados, eu só faço confirmar na ferramenta. Ela fica aqui na minha árvore de processos e eu gerei a primeira peça desse conjunto, que é a tampa superior dessa peça didática. Percebam ela aqui. Encerrada essa etapa, nós vamos criar um novo sketch. Mas antes disso, nós vamos aplicar um corte visual, não um corte de ferramenta, mas um corte visual nessa nossa primeira peça para facilitar a criação da peça inferior. E como é que fazemos isso? Clicando nessa seta, vamos aqui na última opção, que é para ativar a vista de seção.
vista de corte. Ao clicar nela, ele pede um plano de referência. Ao clicar nela, ele pede um plano de referência. E aí eu vou e seleciono o plano frontal. Ao selecionar o plano frontal, eu percebo visualmente que ele corta a minha peça ao meio. E aí eu só faço confirmar no V. Ao confirmar, vejam que a peça ela fica cortada, mas é só visualmente. Não houve nenhuma alteração aqui na árvore de processos. Eu oculto os planos principais para facilitar a minha visualização e vou para a vista frontal. Aqui na vista frontal, eu seleciono o plano frontal e crio um novo sketch. Vou novamente criar uma linha de construção. Vou selecionar a função linha e vou fazer o mesmo desenho que eu fiz para a peça superior. Cotando de acordo com os devidos valores da peça. Podem conferir aqui no desenho. Agora estamos desenhando essa peça. Ela possui 45 de comprimento total, mas esses 5 dela, ela se expande internamente em relação a outra peça, e nós ainda vamos desenhar isso. Nessa parte externa ela só tem 40, que é essa parte externa desse ponto até essa extremidade. E ela possui 40 de uma extremidade à outra, na horizontal. Porém, como eu só estou desenhando a metade da peça, colocarei o valor de 20, assim como foi feito para a peça superior. Vou selecionar novamente essas duas linhas e vou clicar em Offset. Vou apertar Enter e vou digitar o valor de 3 mm novamente e confirmar, garantindo que a peça superior tem a mesma espessura da peça inferior. O detalhe que vai seguir agora é muito similar à peça que foi feita no topo. Vou selecionar a função linha, vou aproximar e vou criar uma linha na vertical. Vou em dimensão, vou selecionar a minha linha de referência, a linha que eu acabei de criar, e vou colocar o valor de 10 e dar Enter. Porque como eu estou desenhando apenas a metade da peça, e meu furo tem um valor de 20, então eu vou desenhar ele com o valor de 10. Vou selecionar o Trim e vou descartar essas arestas, ficando a minha peça aqui quase pronta, faltando apenas o detalhe do encaixe. No detalhe do encaixe, pessoal, nós vamos selecionar a linha, nós vamos aproximar, vamos clicar nesse ponto, subir na vertical, clicar novamente, descer até o nível, clicar aqui fora e clicar fechando o ponto. Vamos em dimensão, vamos cotar com o valor de 5, exatamente como está especificado aqui no desenho. Percebam que a altura desse encaixe é de 5 mm. Se vocês fizerem a subtração, pessoal, desse valor de 40 com o valor de 36,8, vocês vão perceber que aqui nesse ponto vai ter aproximadamente 1,4. É só vocês irem na calculadora e fazer essas subtrações. Essa distância dessa extremidade a essa outra tem um valor de 1,4. Já aplicando diretamente esse valor aqui, digito 1,4 e dou Enter. Percebam que vai ficar uma folga. Essa folga, pessoal, é exatamente a tolerância. Eu estou tendo uma tolerância de aproximadamente 0,6 entre a minha peça superior e a peça inferior. Vocês podem fazer isso subtraindo essa distância interna, ou diâmetro interno da peça superior, dessa distância externa da peça inferior. E vocês vão notar que vai dar uma diferença de 0,6 milímetros. 0,6 é uma folga, uma tolerância que eu entendo que é suficiente para o nosso caso. Vai depender do caso de vocês, de cada peça que vocês estão projetando. Se é uma peça que requer um ajuste forçado, vocês podem diminuir esse valor ao ponto de praticamente o diâmetro interno da peça superior ficar igual ao diâmetro externo da peça
da peça inferior, né? E com isso, variando essa distância, é que vocês variam o tipo de ajuste da peça de vocês. Peças que eu quero fazer ligação sem necessitar de cola, eu faço esse ajuste bem estreito. Eu ponho uma tolerância bem pequena e aí quando eu terminar de fabricar as duas peças, eu faço uma pressão para encaixar uma na outra. Porém, terei bastante dificuldade em retirar as peças novamente, devido a essa tolerância ser muito pequena. Peças com tolerância muito grandes significam que vai haver uma folga entre as duas peças, e dessa forma, quando eu for encaixá-las, há uma possibilidade de uma ter movimento relativo em relação à outra. Então isso aqui vai de acordo com a experiência de vocês quando estiverem fabricando suas peças. Existem normas para isso, mas eu não vou entrar em detalhes, que não é o foco da nossa atividade. Mas saibam que regulando essa folga é que vocês estão alterando o ajuste entre uma peça e outra. E se esse encaixe vai ser forçado, se ele vai entrar deslizante ou se ele vai entrar com folga. E aí vocês brincam com essa distância aqui. No meu caso, estou colocando aqui um ajuste que seja não tenha um movimento relativo muito grande entre uma peça e outra, mas também que não fique forçado. Estou deixando uma folga de 0,6. Para mim é o suficiente. Finalizada essa parte, eu confirmo o meu sketch e aqui está o meu novo perfil que eu vou revolucionar. Vou novamente na ferramenta Revolução e dessa vez vou selecionar esse perfil. E na parte do eixo, vou selecionar o perfil e na parte do eixo vou selecionar esse eixo que eu criei embaixo. Detalhe do OnShape: alguns softwares CAD vêm como opção mesclar ou unir, como é o caso do SolidWorks. No OnShape ele vem com essas configurações superiores, que é remover, que seria fazer um corte, adicionar, que é pegar esse material e fundir com a peça superior, intersect, que é fazer a interseção entre as duas peças, entre a região que eu estou criando e a peça que já existe, e new, que é acrescentar um novo. No nosso caso, nós vamos marcar new, porque eu quero criar um novo sólido. Eu não quero fundir essa parte de baixo com a peça superior, senão eu não teria como separar as duas peças. O programa iria criar uma peça única. Percebam que quando eu marco a opção novo, ele muda a cor do meu sólido que está sendo gerado, indicando que ele está criando uma nova peça e não fundindo a ferramenta que eu estou fazendo agora ao que eu fiz anteriormente. Ao selecionar novo, na parte sólido, eu clico para finalizar o sketch. E aí eu criei a segunda peça, que é a parte de baixo. Vou desmarcar a opção de vista de seção aqui. E percebam que eu tenho agora minhas duas partes criadas e prontas para serem fabricadas. Esse furo foi introduzido na extremidade de cada um para que você pudesse ter facilidade em desmontar a peça, porque se por algum motivo, dependendo da tolerância que vocês apliquem, a peça fique justa, uma em relação à outra, fique um ajuste bem prensado, vocês introduzem o dedo na cavidade superior e inferior e conseguem puxá-lo para destacar uma peça da outra. Então, essa peça é uma peça que tem como sua finalidade aplicar os conhecimentos de revolução e um pouquinho do conteúdo de encaixe de uma peça em relação à outra. É mais uma peça didática do que propriamente uma peça funcional que venha ter aplicação no dia a dia, mas apenas de transmitir conhecimento. A ferramenta é essa. Voltando novamente para a vista de seção, só para conferirmos como é que ficou essa interface. Percebam que há uma tolerância, apesar de visualmente aqui aparentar ser uma folga muito grande, mas eu tenho 0,3 desse lado e 0,3 milímetros desse outro, e aqui está a nossa peça, ou seja, o nosso conjunto de peças, né, que são duas peças, pronto para ser fabricado. É isso aí, galera. O conceito que eu quis passar para vocês hoje foi esse: como fazer peças por revolução utilizando a ferramenta Revolve e como mexer na tolerância das peças de encaixe de uma peça em relação à outra. Eu espero que tenha ajudado vocês.
Dúvidas, dicas e sugestões é só comentar. E se tiverem sugestões para próximas aulas, próximos vídeos, é só compartilhar, é só comentar, galera, que eu vou estar sempre buscando trazer novidades para o grupo. Um abração, valeu vocês aí e até a próxima. Valeu, galera.